Fala pessoal, passando aqui para te dar um conjunto de dicas bastante práticas para você que está começando a estudar para concursos públicos e vai encarar o concurso do Banco do Brasil. Ao longo de mais de 10 anos, respirando concursos públicos, até eu me aposentar com cargo de auditor do Estado, eu vivi muita coisa, eu tive várias aprovações para auditor, para analista judiciário e tive também muitas reprovações. E ao longo dessa trajetória eu acumulei bastante experiência e sei que algumas práticas, algumas dicas mesmo vão te ajudar muito a chegar muito mais competitivo no Banco do Brasil. Então a ideia é expor um pouco dessas práticas, beleza? Então me acompanha porque é isso que eu vou te apresentar nesse vídeo. Primeira dica fundamental, a base de tudo, é conheça o edital. E aí pode ficar parecendo chover no molhado. Nossa, Marcelo, mas é óbvio que eu tenho que ler o edital. É óbvio, mas é importante que você saiba disso porque é o edital que vai servir de base para toda a sua estratégia de preparação. No concurso do Banco do Brasil, por exemplo, lá no edital, o que você vai identificar? Que 3 disciplinas, vendas, informática e língua portuguesa, respondem por uma parcela muito significativa da prova. Então, ora, se você conhece o edital, você sabe que tem que priorizar mais essas disciplinas. Então, quando você for organizar a sua rotina de estudos, você vai ter que dedicar mais horas de estudo para essas disciplinas. Isso parte, claro, da análise detida do edital. E aqui no canal eu fiz uma análise do Banco do Brasil, do edital do Banco do Brasil, chamando atenção justamente para esses pontos. Então, conheça o edital, é a primeira dica. A segunda dica, tão importante quanto conhecer o edital, é você criar uma rotina e alguma forma de estruturar os seus estudos. Você tem que ter algum tipo de planejamento, algum tipo de organização dos estudos. Não dá para você acordei, o que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar amanhã? Não dá. Você tem ali, até para que você tenha eficiência no estudo, consiga aí converter o seu tempo livre em mais horas de estudo, é importante que você tenha clareza sobre o que você vai estudar. E aí existem diversas maneiras de você organizar a sua rotina de estudos, mas a que pelo menos funcionou muito bem para mim e é muito utilizado no mundo dos concursos é o famoso ciclo de estudos. Então, no canal eu também tenho um vídeo sobre ciclo de estudos, vou inclusive deixar o card aqui nesse vídeo, sobre esse vídeo, sobre o ciclo de estudos, porque eu detalho exatamente como é que você monta um ciclo de estudos. Mas tenho certeza que é uma maneira simples, fácil de fazer, não demora muito tempo e você consegue organizar suficientemente bem os seus estudos. Eu particularmente não gosto de algumas metodologias muito detalhadas, planilha, com várias coisas, várias informações, porque pelo menos na minha perspectiva, como concurseiro, isso muda muito de cada pessoa. Eu achava que eu perdia muito tempo preenchendo planilha em vez de estudar. E eu sempre tive que conciliar trabalho e estudo. Então, eu tinha que converter o máximo de horas em estudo efetivo. Então, para mim, o ciclo de estudos acabou funcionando muito melhor do que qualquer outra forma de organização dos estudos. Então, primeira dica, conheça o edital. Segunda dica, tenha aí algum tipo de organização dos estudos. O que funcionou para mim, que eu recomendo que você adote, é o ciclo de estudo, mas existem outras, tá? Beleza, então, Marcelo, eu entendi isso. O que mais? Outro ponto fundamental é rotina e disciplina. Por que isso é tão importante, Marcelo? Entenda, logo que sai o edital, o que a gente sente? O que todo concurseiro sente quando sai o edital? A gente passa por um estágio de muita euforia, a gente fica empolgado, a gente fica, agora eu vou estudar e tal, fica empolgadaço, super motivado, não é isso? Só que esse estágio, esse sentimento, gente, ele é super efêmero, ele passa muito rápido. Depois de 2, no máximo 3 semanas, você já vai estar ali, desgastado, você já vai estar ali, será que eu vou? Aí já vai começar a se sabotar. Isso acontece com todo mundo. E a única forma de você se manter estudando é se você construir uma rotina, se você tiver muita disciplina. Então você tem que ter uma rotina muito clara. Eu vou estudar hora tal, e é claro, gente, o mundo vai continuar girando. Então vão surgir problemas e nem sempre você vai conseguir estudar todos os dias. Seu filho pode ficar doente, a sua esposa pode brigar com você, seu pai ali às vezes não te dá sossego, enfim, várias circunstâncias podem acontecer, você pode ficar doente, várias circunstâncias podem acontecer que te impossibilitem de estudar. Mas
O estudo tem que ser a regra, então a sua rotina tem que estar muito detalhada. Dentro da minha história, como eu fazia? Eu sempre tive que conciliar estudo com trabalho, então eu acordava um pouquinho mais cedo, estudava ali antes do trabalho, era o meu melhor horário. Eu já tinha percebido que quando eu acordava, eu rendia muito bem. Era diferente do estudo da noite, que eu já estava muito cansado. Então, o que eu fazia? Considerando isso, né? Eu colocava as disciplinas que eu tinha mais dificuldade de manhã, porque ali é quando eu estava mais descansado, rendia melhor, e aí estudava ali 1h30 antes de ir para o trabalho, mais ou menos. Ia para o trabalho, voltava do trabalho, comia, chegava em casa, comia alguma coisa, respirava, né? Fazia às vezes uma caminhada rápida, né? 30 minutos, 40 minutos, e aí voltava para estudar. E aí estudava mais um pouco. Então, era assim que eu fazia. Marcelo, eu tenho que fazer exatamente assim? Claro que não. Tudo depende aí do seu contexto. O que eu estou dizendo é, você tem que se condicionar. Chegou determinado horário, você sabe que tem que estudar, não tem que ficar aí esperando uma super motivação, porque, como eu falei, esse estágio de motivação, gente, ele é efêmero, ele passa mesmo, né? E aí o que vai te fazer ser aprovado não é motivado não, né? Estar motivado é ser disciplinado, é ser constante nos seus estudos. Então, esse aí fica ali batendo, estudando, que vai ser aprovado. Então, se você organiza bem sua rotina, você sai muito na frente, porque, na verdade, gente, a grande diferença de quem passa e quem não passa em concursos é esse ponto, né? Quem passa é quem construiu uma rotina e segue essa rotina dia após dia, estuda dia após dia. Quem não passa é quem fica empolgadão com o edital, estuda 2 semanas, aí esquece totalmente, não consigo, é muito difícil, fica com desculpinha, não estuda, e aí quando vai chegar no dia da prova, aí 1 semana antes já vem a motivação de novo, né? Porque agora vai, né? Aí estuda mais 1 semana lá na prova. Claro que não passa, não é assim que a gente passa. O que vai te fazer passar é manter a constância, a rotina. Beleza? Terceira dica, então, mantenha uma rotina. Quarta dica, faça questões. É inconcebível concurseiro que não faz questões. É por meio das questões que você vai identificar o que é mais cobrado, o que é mais importante, aquilo que você deve dar maior atenção. Não pule etapas, tá? Tem gente que quer começar fazendo questão porque é mais divertido, é mais legal fazer questão do que estudar teoria. É óbvio, eu sei disso também, né? Mas você tem que ter uma bagagem teórica também. Então não pule etapas. Faça teorias, mas sempre fazendo questões. Desde o primeiro dia de estudo você tem que fazer questões. Estudou um pouquinho teoria, faz questões. Estudou um pouquinho teoria, faz questões. Existem algumas formas de você fazer questões. Se você tem um curso estruturado, um bom curso já vai ter questões, então você vai fazer as questões do curso, né? Mas se porventura você está estudando por conta própria no YouTube, aí você vai ter que utilizar alguma forma de pesquisar questões. Temos aí alguns sistemas de questões, alguns sites que oferecem, por exemplo, o QC Concurso, que é o mais famoso, né? Nós temos o GRAM Questões, né? O Estratégia Questões, o TEC Concursos. Na minha avaliação, o melhor sistema de questões é o TEC Concurso, só que ele é um pouquinho mais caro, né? Então, pondere aí. Se você tiver condições de pagar o TEC, eu acho que é a melhor solução em questões. Por quê? Porque lá você tem os comentários dos professores e os filtros, né? Quando você vai escolher o assunto, é disparado o melhor filtro dos sistemas de questões, né? O QC é muito bagunçado, principalmente disciplinas de administração, vendas e negociação, que são disciplinas que eu leciono. Eu acho muito ruim filtrar questões lá no QC. Normalmente eu utilizo o TEC, mas existem algumas possibilidades. Ou, Marcelo, sou zerado, não tenho como pagar mesmo esse sistema de questão. Beleza, faz como eu fazia, né? Eu só fui poder pagar sistema de questão, cursinho e tal, quando eu já tinha passado o meu primeiro concurso. Então o que eu fazia? Eu ia no PCI Concursos, né? Um site aí de informações, só que lá tem provas, né? Provas completas, e aí você consegue baixar, e baixa as provas anteriores, baixa a prova anterior do Banco do Brasil de 2021, aí depois vai voltando, 2015, 2013, vai fazendo questões assim, né? Porque as provas você consegue gratuitamente, então é uma possibilidade 0800. O fato é que você tem que fazer questões. Outro ponto importantíssimo nesse estágio, gente, de preparação é o controle emocional. Eu sei que é desgastante, eu sei que muitas vezes você vai estar se sentindo mega pressionado, né? Eu, por exemplo, eu sempre ajudei financeiramente minha família desde os 18 anos, então eu sabia que eu não podia falhar muito
né? Eu não tinha, por exemplo, não tinha possibilidade, vou pedir demissão e vou ficar só estudando. Eu não tinha dentro da minha realidade essa possibilidade. Então, eu sempre me cobrei muito. Então, é importante que manter um controle emocional. Dentro da sua realidade, eu tenho certeza que você também tem algum tipo de pressão. Ou seus pais, ou seu marido, ou seus amigos. E aí você tem, tanto quanto possível, se blindar um pouco dessa pressão. Tem gente que, por exemplo, diz assim, eu não falo que eu estou estudando para concurso. Essa é uma forma, é uma estratégia, né? Talvez você não precise falar que está estudando para concurso, porque isso pode gerar aí uma pressão desnecessária. As pessoas, e aí, está estudando mesmo? Vai passar? Pô, não é necessário. Talvez dentro do seu contexto você não precise falar isso, né? Ou muitas vezes você entender que as pessoas perguntam, né? Isso aí vem um pouco com a maturidade também. As pessoas perguntam se você estudou ou se você está estudando, se você passou. Não é por maldade, não. Na maioria dos casos não é maldade. A maioria dos casos é simplesmente para puxar assunto, para saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, né? Então, às vezes a gente interpreta enquanto concurseiro, eu sei porque eu fazia isso, como uma cobrança. E na real nem é. É só a pessoa conversando, né? Porque quando você está trabalhando, as pessoas perguntam, e aí, como é que está o trabalho? Do concurseiro, naturalmente, ela vai perguntar, e aí, como estão os estudos? Né? Isso não necessariamente é uma cobrança. Mas, enfim, avalie, né? Se você puder se blindar dessas coisas, beleza, não fala para ninguém, estuda aí na surdina, que é uma questão a menos para você se preocupar, né? Outro ponto importantíssimo, tá, é fazer simulados. Você tem que fazer simulados, principalmente quando já vai se aproximando da prova. Simulado é diferente de fazer questão? Sim, é diferente. Por quê? Quando eu falo em simulados eles têm basicamente duas grandes funções. Eles ajudam a você intensificar a prática de questões, né? Então, quando você começa a fazer simulados, você começa a intensificar, né? Resolver mais questões. E isso também é muito importante nos simulados, você criar o condicionamento, porque lá no dia da prova você vai fazer uma bateria de questões, né? Questões de vários temas, tudo misturado, né, na prova, então você vai ter que estar acostumado com essa pegada, né? Porque durante o estudo, o que a gente faz normalmente? Estuda uma hora, respira um pouco, né? Bebo uma água, depois eu volto. No dia da prova você não vai ter essa disponibilidade, você tem que fazer uma bateria de questões ali, né, com um tempo bastante limitado. Então o simulado ele te ajuda a criar esse condicionamento, essa capacidade para que no dia da prova você não fique tão cansado em ficar ali sentado por 4 horas e meia, né? Então o simulado ele ajuda muito nisso. Outra finalidade fundamental do simulado é que ele te ajuda a criar os parâmetros de controle de prova. Como assim, Marcelo? Nossa, que viagem, parâmetros de controle de prova. O que acontece muito com o concurseiro que está dando os primeiros passos em concursos, né? Ele chega lá no dia da prova, começou a fazer a prova dele, aí ele fica engatado numa questão de matemática, por exemplo, fica ali, e aí depois só ele se dá conta que o fiscal já fala 30 minutos para acabar, e aí, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer a prova, aí tem que sair chutando loucamente. Cara, isso é um erro básico que você não pode cometer. Então o que você tem que fazer? Na hora que você estiver fazendo seu simulado, você tem que controlar muito bem o seu tempo, né? Depois de 1 hora de simulado, depois de 1 hora de prova, quantas questões eu tenho que ter feito? Depois de 2 horas, quantas questões? Então você tem que chegar lá no dia da prova tendo esse controle muito claro, porque aí o fiscal vai tirando lá o tempo, né? Indicando quantas horas ainda restam para a conclusão, né, da prova, e você sabe se falta muito, né, como é que está o seu tempo. E aí não vai ter que ficar chutando. Então isso é fundamental, né? Fundamental você saber exatamente em que momento você está ali na resolução da sua prova, né? Vi que já acabou metade da prova, do tempo disponível para realizar a prova, e eu fiz menos da metade das questões. Opa, tem que dar uma acelerada aqui, senão não vai dar tempo, vou ter que chutar muita coisa. Então ter esse controle é muito importante. E por fim, a última dica, essa é uma dica bônus, tá? Essa dica bônus é você tem que participar, do nosso projeto aqui para o Banco do Brasil. Sempre terças e quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília, a gente está vencendo cada um dos tópicos do edital da disciplina de vendas e negociação, que é a disciplina mais importante do concurso, né? Então, se você participar ao vivo, é gratuito, cara. E te asseguro que se você fizer todas as aulas, você vai chegar voando na prova do Banco do Brasil. Então, não come mosca, implanta essas dicas que eu tenho certeza que você vai chegar aí com um nível
para brigar, né? Não vai ser só mais um no meio da multidão, não. Se você implantar tudo isso, tiver rotina, tiver uma organização dos estudos, entender o edital, você tiver um controle emocional bacana, se blindar dessa cobrança, né? Fazer questões, participar aí do nosso projeto, realizar simulados, você vai chegar para brigar, chegar para passar no concurso do Banco do Brasil. Espero que você tenha curtido desse papo, não deixe de se inscrever no canal e te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Tchau!